Olá, tudo bem com você? Eu sou a Liz Marina e estamos no ar com o programa Teologando com Elas, um programa bíblico e teológico para mulheres, onde somos conectadas pela palavra para a missão de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não compartilhou esse link, aproveite agora este momento para compartilhar com todos os seus contatos, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelos nossos conteúdos. No último programa, aprendemos sobre a identidade e os papéis da mulher cristã. Se você ainda não assistiu, depois do programa de hoje, corra lá e assista. E também, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para que você fique por dentro de todos os nossos conteúdos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a questão do divórcio. Vamos entender com base na Bíblia o que fazer diante dessa situação. E para nos ajudar com esta e com outras perguntas, nós temos aqui a diaconisa Lita, a diaconisa Lu, que estarão nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Neste momento, nós teremos um momento de louvor, de música. Então você aí em casa, louve com a gente. Tá difícil manter o caminho, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Ai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis, enlaçam em minhas fraquezas. Ai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Ai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis, enlaçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor,
vem restaurar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Amém! Então vamos iniciar o nosso programa falando hoje sobre a questão do divórcio com a diaconisa Lita, com a diaconisa Lu. E eu quero já agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite e que vocês possam com certeza nos ajudar, eu tenho certeza disso, né? Vocês vão nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto com base na palavra de Deus. E eu quero começar aqui apresentando a Lu. A Lu, ela é técnica de secretariado, teóloga pelo CETAP da turma de Paulista de 2016 a 2018, secretária executiva, casada há 24 anos com o pastor Fernando Clemente, mãe da Kathleen, da Ana Laura, avó do Pedro, né, que logo aí em janeiro já vai chegar, em 2021, e é diaconisa na IAP de Jardim das Tulipas, em Jundiaí, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Lu. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês e eu acredito que nós vamos aprender juntas mais um pouquinho sobre este tema. E achei incrível quando o programa foi lançado, porque é muito fofo ter um programa direcionado a nós mulheres. Nós sabemos que os maridos, noivos, namorados, filhos, enfim, também vão estar aprendendo conosco, mas que o foco sejam elas. Afinal, é teologando com elas. Amém, é isso aí. O programa é para todos, mas nós temos esse foco, né, nas mulheres, porque nós sabemos quanto precisamos, né, entender um pouquinho mais sobre os nossos papéis, sobre a nossa, como nós falamos no programa passado sobre identidade. Agora nós iremos falar sobre essa questão do divórcio. Enfim, nós temos também aqui a diaconisa Lita, que é pedagoga, educadora, casada há 36 anos com o pastor Cláudio Brito Correia, mãe do Felipe e da Ariane, avó da Verônica, Ana Maria, do Lucas e da Beatriz. É diaconisa na IAP de Jardim das Rosas, em Itu, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Lita. Obrigada, Liz. É um prazer para mim também estar aqui. Me sinto muito feliz e honrada, né, estar aqui com você, com a Lu, para essa conversa. É sempre um prazer falar da palavra de Deus, conversar sobre a palavra de Deus me deixa sempre muito feliz e muito entusiasmada, e por isso eu quero agradecer, né, ao Ministério de Ensino, ao Ministério de Mulheres por essa oportunidade. Teremos bons momentos aqui juntas com a palavra de Deus. Amém, nós temos a plena certeza disso. Nós sabemos que tudo, o Senhor, ele vai conduzindo, a cada programa ele vai conduzindo um tema, né, um diálogo para a gente estar conversando, para a gente aprender e ajudar quem está em casa a aprender também. Então vamos iniciar agora com uma leitura bíblica que está em Gênesis 2, 24, que diz assim: o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher. Então nós vamos começar agora o nosso bate-papo e eu já quero conversar aqui com as nossas convidadas e saber qual que é o segredo de tantos anos, né, de casados, na experiência de vocês. Lu, você pode começar contando um pouquinho mais da sua experiência de casado? Eu acredito que num relacionamento, principalmente no casamento, nós devemos falar e também saber escutar, porque afinal nem sempre eu estou correta. E também devemos falar de maneira certa, na hora certa. E eu acredito que, na minha experiência, eu aprendi a não me calar diante daquilo que me entristece, daquilo que me incomoda, porque eu sempre fico pensando, quando nós estamos caminhando na rua, eu já caí na rua, eu escorreguei em pedrinhas, e foi pensando nisso que eu trouxe para o nosso bate-papo, porque o que faz com que a gente caia são as pequenas pedrinhas, porque se nós estivermos andando na rua e de repente nos depararmos com uma rocha gigante, nós vamos desviar. Então, nós temos que tomar cuidado para que essas pedrinhas não se transformem em pedras grandes.
Porque quando eu falo a forma correta de dizer a hora certa e não me entristecer, nós sabemos que muitas pessoas comentam, né? O homem que deixa a toalha molhada em cima da cama, como isso me irrita. Em casa não tem isso porque o Fer é extremamente organizado. Mas vamos supor que tivesse. Eu acredito que seria mais fácil eu chegar para ele e falar assim, amor, a toalha molhada em cima da cama me incomoda. E imagina todos os dias eu pegar a toalha com ira e pendurar, pegar a toalha com ira e guardar. Então, assim que nós devemos fazer, tratar com cuidado, não permitindo que as pedrinhas se tornem rochas e pedras que futuramente possam vir colocar um final em nosso casamento. E eu gostaria de compartilhar com as irmãs que estão aqui, com vocês que estão em casa, uma frase que eu li há muito tempo e eu achei muito interessante, que dizia que não é o amor que sustenta o relacionamento, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. E eu acredito que o casamento e o amor, eles devem ser cuidados nos detalhes, nas pedrinhas. Interessante, né? Uma vez eu vi uma observação falando no mesmo sentido, sobre tijolinhos também, né? Que às vezes nós criamos muros, né, entre nós e os nossos cônjuges com pequenos tijolinhos, a gente vai criando uma parede. E quando a gente vê, essa parede já está enorme e o acesso fica muito mais difícil. Para quebrar é um trabalho muito maior, né? Lita, conta também para nós um pouquinho mais sobre a sua experiência. Então, Lisso, eu aprendi desde muito cedo, né, que o amor é uma decisão, né? Eu gosto muito da frase do James Hunter, é o escritor do livro O Monge Executivo, né? Que ele fala assim que amor é o ato de doar-se para alguém, né? E às vezes a gente vai ver as pessoas indo para o casamento assim com uma ideia muito romântica do que é o casamento, do que é o amor, né? E no início, eu não digo que eu também não fui com esse pensamento, né? Mas eu já tinha o pé no chão por crescer no lar cristão. Graças a Deus tive um exemplo maravilhoso do casamento dos meus pais, né? Dos meus líderes religiosos na época. Então, isso é um privilégio, né? Até no início, a Alice perguntou qual é o segredo, né? Então, talvez o segredo não seja um segredo, né? Mas o ideal é esse, é você ter Deus presente na sua vida, no seu casamento, e você aprender isso sobre o amor, aprender com Deus, né? Deus, ele decidiu nos amar, né? Então, eu também, um dia, eu olhei para o Cláudio e decidi que ia amá-lo para o resto da minha vida, né? É claro que teve aquela paixão, o coração bateu, né? Mas eu decidi que ele ia ser o homem da minha vida. E vai ser, se Deus quiser, até que o Senhor nos separe, até que ele volte, né? Melhor ainda, né? Então, o segredo é esse, é você aprender a amar dessa maneira, né? E o amor, como está lá em 1 Coríntios, ele é paciente, ele não é egoísta, ele não é orgulhoso, ele não é ciumento, né? O amor, as pessoas às vezes chegam para o final do casamento, que é o tema que a gente vai discutir aqui hoje, né, para o divórcio, e na maioria das vezes o amor acabou. Lá em 1 Coríntios, a palavra de Deus nos assegura que o amor nunca acaba. Então, o segredo, né, para que o casamento dure 5, 10, 15, 20, 70 anos, é ter Deus presente na nossa vida, a gente aprender a amar o nosso cônjuge da mesma forma que Deus nos ama. Não foi essa a lição de Jesus para nós, né? Amar como como Deus nos ama, como Ele nos ama, nós devemos amar também o nosso semelhante. E para o casamento também não é diferente. É uma escolha. É interessante a Lita falar escolha, porque nós escolhemos mesmo, né? Quando nós levantamos de manhã, nós fazemos escolhas de roupa, sapato, no decorrer do dia nós fazemos escolha, e com o casamento e com o amor não é diferente, né? Sempre direcionado pelo Senhor, nós também oramos para que façamos a escolha correta. E eu acho interessante que todos os casamentos que o Fer realizou,
ele sempre, num determinado momento, ele fala assim, que nós devemos casar com o intuito de fazer o outro feliz, né? Porque se eu caso para fazer meu esposo feliz, ele sendo feliz, automaticamente ele vai colocar assim, ela me faz feliz. Então, por amor, eu também vou fazê-la feliz, né? E nós sabemos e cremos que um casamento, ele começa com três, que somos nós e o Espírito Santo, né? Jesus ali no nosso meio, nos orientando, né? É igual a Lita falou, um casamento não é um conto de fadas. Em primeiro lugar, se alguém casa acreditando que vai ser um conto de fadas, já começou errado, porque nós vamos ter adversidades, né, problemas, mas ali, ó, sabe igual a passagem? O homem que construiu a sua casa na rocha, vem o vento, vem a tempestade, e ela se mantém em pé. Em determinado momento, ela pode até balançar, mas quando estamos firmados na rocha, que é Cristo, nós nos mantemos casados, abençoados e felizes. Mesmo que a tempestade venha. Com certeza. Amém, né? É interessante a gente falar sobre esse amor e entender, né, que é um amor diferenciado, é um amor diferente, é uma escolha em amar. Bom, como todos sabem, né, nós estamos passando agora nesse momento por essa pandemia e nós sabemos que durante a pandemia nós estamos sofrendo também uma segunda pandemia, que é chamada de a pandemia do divórcio. Sabemos que devido talvez à convivência, vários fatores que foram acontecendo durante essa pandemia e aí o aumento do divórcio ele vem aumentando, né? Ele vem crescendo a cada dia. E eu queria saber de vocês a opinião de vocês sobre isso. Lu, qual que é a sua perspectiva, qual é a sua visão sobre esse momento e principalmente sobre essa pandemia do divórcio, né? Então, eu pesquisando sobre esse assunto, os dados são alarmantes. 177% foi o aumento das pessoas a procurar advogados para o divórcio. Aí nós vemos, igual a Alice comentou, né, que veio a pandemia da Covid, mas infelizmente também veio alguns chamam pandemia do relacionamento, pandemia do divórcio, e realmente é muito triste nós chegarmos nessa conclusão. Porque o que acontece? Nós estávamos aqui, bonitinhas no Brasil, de repente nós ouvimos falar de um vírus que começou lá na China. Então, quando nós tivemos a perspectiva que ele viria para cá, o que nós fizemos? Nós fomos procurar conhecer. Nós não conhecíamos, porque nessa nossa geração, é a primeira vez que nós somos acometidos por um vírus desse, por uma pandemia dessa. Sabemos que houveram outras, mas não na nossa geração. Aí, nós estávamos preocupadas. O que eu devo fazer? Daí nós começamos, vamos comprar álcool gel, vamos comprar aquele tapetinho que deixa na porta de casa com água sanitária, enfim. Estávamos tão preocupadas e o mundo, ele era invadido por um outro vírus, por uma outra pandemia, que era a pandemia do divórcio. Aí o que acontece? Já existiam relacionamentos que já não vinham bem, né? Relacionamentos que estavam passando às vezes por problemas financeiros, problemas emocionais, sejam eles quais forem. Aí o casal, não todos, mas a grande maioria, é obrigado a conviver 24 horas dentro de casa. Daí aquela história da pedrinha de novo, que vai crescendo. Então ficou difícil o convívio de um relacionamento que já não vinha bem. De repente, pararam de orar juntos, não buscaram uma direção, um líder espiritual que pudesse aconselhá-los, ou um pastor, ou alguém que pudesse aconselhá-los pautado na palavra do Senhor. Aí vem a pergunta, a pandemia foi a culpada pelo divórcio? A resposta não, né? Senão não haveria mais ninguém casado hoje. A verdade é que já vinha-se, né, deteriorando, um casamento já desgastado, e daí a gente chega à conclusão que, sempre voltando lá ao princípio, sempre devemos procurar auxílio na palavra do Senhor,
auxílio espiritual, porque é dessa forma que nós vamos ficar fortalecidos, é dessa forma que nós vamos passar a pandemia da Covid, mas não vai chegar a pandemia do divórcio dentro do nosso lar. Infelizmente, e ainda teve um dado mais interessante que eu pesquisei, o site Pais e Filhos, em parceria com o Google, eles passaram para eles a informação que, em março deste ano, a busca por a pergunta como dar entrada no divórcio aumentou 82%. Então, nós vemos que são dados muito alarmantes, né? Porque 82% de pessoas que estavam, queira Deus que nem todos tenham se divorciado, mas nós vemos mesmo que, infelizmente, toda essa pandemia trouxe a pandemia do divórcio e, infelizmente, muitos casos culminaram para efetivamente o divórcio. Na sua opinião, Lita, você acha também isso que essa consequência, né, do divórcio, ela veio só devido à pandemia ou isso já é o famoso copo, né? O copo já estava a gota cheio, d'água. aí veio a gotinha, que foi a pandemia, foram as 24 horas juntos e o copo transbordou. Eu acredito também que não foi a culpa não é do Covid, do Covid-19. A culpa é do casamento que já não ia bem, né? Porque para os casais, e eu conheço alguns, que quase não ficavam juntos, que tinham, por conta de trabalho, né, corre-corre do dia a dia, não tinha muito tempo para ficar juntos, agora eles têm mais tempo para estarem juntos, aproveitaram para renovar a casa, reformar, para construir, né, para, enfim, fazer um monte de coisa, projetos, né, para orar juntos, para estar mais junto em família, fazer o culto doméstico, né, que às vezes era tão corrido, agora tem mais tempo para fazer, para estar junto em família. E isso tem sido prazeroso. Então, a culpa não é da pandemia da Covid-19, e sim o casamento que já não estava indo bem, com certeza, né? Daí a importância, como a Lu falou, né, de que é preciso cuidar desse casamento no dia a dia, né? É como a plantinha, né? Muitos escritores, muitos autores que falam sobre esse tema, eles vão falar que é como uma plantinha, que você tem que cuidar todos os dias. O casamento é assim também. Você tem que ter o cuidado todos os dias, né? Com o relacionamento, a preocupação em fazer feliz, para você ser feliz, né? Então, eu acredito que realmente foi isso que aconteceu. A gente sabe que esse aumento ele também não vem de agora. A gente sabe que antigamente, bem antigamente, era bem difícil a gente ver um casal se separando. E isso foi se tornando uma coisa assim mais vista, mais comum, vamos dizer assim. E agora falando biblicamente sobre o divórcio. Quem permite o divórcio, segundo a palavra de Deus? Moisés ou Deus? Essa daí é uma questão também, né, que muitos, de uma maneira errada, diz que foi Moisés, né? Mas se a gente for ler lá na palavra de Deus, né, Moisés, quando ele começa o discurso dele, falar para o povo em Deuteronômio, no capítulo 6, e vai apresentar as leis, os códigos de éticas, né? Enfim, as leis civis que Israel deveria ter como nação que estava sendo organizada e já prestes a entrar na terra prometida, que eles deveriam seguir essas leis. Moisés começa falando, essas são as leis, os estatutos, os mandamentos que o Senhor teu Deus ordenou. Então veja bem, não foi Moisés quem escreveu, aliás, quem inventou a lei. Ele não escreveu por conta própria, não, eu acho que deve ser assim, vou legislar agora, né, para a nação de Israel que está se formando. Não, ele recebeu a orientação de Deus, né? Foi Deus quem passou para ele. Deus, é como se Deus fosse ditando, Moisés escrevendo, né? Nós sabemos que a lei moral, Deus, o próprio Deus escreveu nas pedras,
né? Mas as leis civis, as leis cerimoniais, elas foram escritas por Moisés, mas por ordem de Deus. Deus ia passando e ele ia escrevendo, né? Nós não podemos nos esquecer, né, do que Pedro fala lá no finalzinho da Bíblia, nas suas cartas, né? Que nenhuma parte da palavra de Deus, desta profecia, deste livro, foi escrita por vontade humana, mas por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, né? Então não foi de Moisés assim, ele teve a ideia e vou escrever aqui agora, vou autorizar o divórcio. Não, foi Deus. E a gente vê nisso, Liz, Lu, uma providência de Deus, né? A graça, a misericórdia de Deus para com aquele povo, né? Que vivia, estava vindo de uma cultura totalmente diferente, tinha aprendido costumes diferentes, estava entrando por meio de nações que também eram nações idólatras, que levavam umas coisas assim, né, de qualquer jeito, né? Voltando para a mulher naquela época, hoje a gente acha assim que a mulher sofre preconceito, né? E sofre mesmo, mas naquela época, se a gente for analisar, naquela cultura era muito pior. A mulher não tinha direito a nada, né? E o casamento para os homens era assim, olha, ele chegava em casa, um dia resolvia que não quero mais essa mulher. E aí, essa mulher, ela ia para onde? Para a rua. Às vezes, a família dela recebia e cuidava, mas na maioria das vezes não, porque eles achavam que a culpa era da mulher. O casamento não deu certo, a culpa é da mulher. Teu marido não te quis mais, você fez alguma coisa errada. Era essa a mentalidade daquele povo naquela época, né? Então, Deus, ele fez isso, agora voltando para nós mulheres, é para proteger a mulher. Ele foi gracioso ali, né? Não faz muito tempo eu conversava com uma pessoa que está passando por uma situação de divórcio, depois de 19 anos de casada. E ela também está começando no caminho cristão agora, a conhecer a palavra de Deus agora. E ela achava que Deus era muito severo em permitir que as mulheres fossem tratadas daquela maneira. Aí eu tive a oportunidade de falar para ela, não, Deus foi misericordioso, porque olha, veja bem, lá em Deuteronômio 22, a lei era assim, aliás, 24, a lei era assim, se um homem casar-se com uma mulher e depois ele resolve que aquela mulher não serve mais para ele não queria mais continuar casado com ela, então ele deveria dar a carta de divórcio para aquela mulher e com aquela carta ela poderia casar-se novamente, né? Naquela carta ia dizer que ela não tinha mais nenhuma obrigação para com ele e que ela estava livre de qualquer compromisso com ele e ela era livre para casar com outra pessoa. Então, podia ser que aquela mulher encontrasse um homem que se interessasse por ela e que a amasse, que pudesse cuidar dela e fazê-la feliz, né? Porque ela dependia disso para sobreviver, que não é como hoje que a mulher sai, vai à luta, trabalha, muitas mulheres se sustentam, né? Sustenta a família, muitas mulheres é arrimo de família, né? São arrimos de família. Então, naquela época não era desse jeito, a mulher não tinha essa liberdade, então ela dependia do homem para sobreviver. E se não fosse isso, ela ia viver da caridade dos outros. Já pensou? Né? Então foi por graça e por misericórdia de Deus, né? E aí quando a gente chega lá nos evangelhos, né, que Jesus vai falar do divórcio, né, que ele fala assim, olha, vocês no princípio, Deus criou o homem e a mulher para eles se unirem em matrimônio e serem uma só carne, né? E o que Deus uniu não é para um homem separar. E quando ele fala o homem, está falando ali do casal, do homem e da mulher, a natureza humana, por não querer mais estar junto, por não querer mais amar, por desistir do casamento. Ele está falando disso. Então não é para desistir, é para continuar junto, porque o que Deus uniu não é para separar, né? E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, quando vão os fariseus, né, questionar Jesus, né, e até ali a gente vê Jesus
saindo de uma emboscada que prepararam para ele naquela pergunta a respeito do divórcio, né? Os fariseus chegam e perguntam para Jesus, faz essa pergunta, né? É lícito o homem, né, dar carta de divórcio para sua esposa, né? Aí o que Jesus fala, responde para ele? Jesus reafirma o que é o casamento para Deus. Como foi que Deus instituiu o casamento? Jesus falou, no princípio não era assim. Era para o homem e a mulher casar e permanecer juntos até que a morte separasse, né? Mas Moisés permitiu, né? Na lei de Moisés foi permitido por causa da dureza do coração, né? E o que é a dureza do coração do ser humano? É o pecado, é não querer obedecer à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Aí entra a graça e a misericórdia de Deus, né? E aí, então a gente vê, mas só que aí Jesus vai mais além. Porque naquela época existiam duas escolas entre os judeus, né? Que é a escola de Shammai e de Hillel, né? A escola de Shammai era uma escola assim, mais conservadora. Então, quem seguia aqueles princípios, daqueles ensinamentos, só se divorciavam, só permitia o divórcio em caso de adultério. Mas isso também não era correto, porque a gente sabe, pela lei, que a lei para o caso de adultério era outra. Se uma mulher e um homem fosse pega em adultério, no capítulo 22 de Deuteronômio fala, os dois deveriam ser levados para fora da cidade e apedrejados até a morte. Então, para o adultério, não era divórcio, era sentença de morte mesmo, né? Isso, infelizmente, né? A gente vê no caso daquela mulher pecadora que foi levada na presença de Jesus, né? Levaram só a mulher, o homem não levaram, né? Para você ver a hipocrisia do ser humano, né? E tinha também a escola de Hillel, que era, assim, vamos dizer assim, uma escola assim mais inovadora, era mais aberta, né? Então, por qualquer motivo, se o homem não quisesse, podia se divorciar, quem seguia essa corrente de pensamento, essa linha, esses ensinamentos, né? Então acontecia muito disso. Aqueles que achavam que o divórcio só deveria acontecer por conta do adultério e aqueles que achavam que por qualquer motivo poderia se divorciar, né? Mas aí Jesus diz, não. Quando Jesus vai conversar com seus discípulos, né? Os discípulos falam, e aí, Senhor? Então, pode divorciar? Jesus fala, não, não pode. Não é para divorciar, o casamento é para sempre, né? Só em caso de adultério, né? Aí Jesus já dá uma nova lei, né? E aí a gente vê também mais para frente o apóstolo Paulo falando, também autorizando, também inspirado por Deus, em 1 Coríntios 7, que no caso de, porque na igreja de Coríntios estava acontecendo muitas conversões, né? E aí acontecia de algum do casal, um cônjuge se converter e o outro não. E aquele cônjuge que não era convertido não queria mais conviver com o cônjuge convertido por causa da sua fé. E aí queria se separar. Aí o apóstolo Paulo também dá uma autorização. Então se separe. Mas o importante é que faça de tudo para que não aconteça esse divórcio, porque você não sabe se esse cônjuge vai se converter mais tarde ou não, né? E sobre esses motivos? A Anitta, ela explicou muito bem, né, sobre essa questão do divórcio, da graça, da misericórdia, se for por Moisés, se for por Deus, eu acho que ficou isso bem claro. Mas assim, falando sobre os motivos, enfatizando sobre eles, na sua opinião, quais seriam esses motivos? A não ou a sim? Né? A não se separar ou sim se separar? Então, tudo depende como você falou, dos motivos, né? Infelizmente, hoje, nós vemos que os casamentos estão acabando assim por nada. Eu vi um artigo que a pessoa, ela ficou casada por mais de 30 anos e hoje ela se divorciou e ela comentou assim, na verdade, ainda existe amor. Ele não me traiu, eu não o traí,
mas eu enjoei da cara dele. Simples assim. Então não é dessa forma, né? Nós vemos muitos casais, infelizmente ainda jovens, e comentam assim: a gente casa, se não der certo, separa. E hoje o divórcio, nós sabemos que se divorciam até no cartório, ficou tudo tão simples, tão fácil, porque ainda antes nós ouvíamos dizer assim: nossa, se eu soubesse que demorava tanto assim para divorciar, porque antes os trâmites eram maiores, até que se homologasse, houvesse a verbação do divórcio, mas hoje não, hoje é muito simples, quando não há filhos, os dois vão no cartório e recebem a verbação do divórcio. Então, por quê? De repente, eu não gostava, ele só usava azul, e nós vemos que vai muito além disso, né? Existe como, por exemplo, a imoralidade sexual, que era algo muito forte e que nos dá o direito a chegarmos ao divórcio, não é, Lita? Exatamente, né? Foi o que Jesus disse, né? Jesus, ele foi além. Antes, no Antigo Testamento, era banalizado também. Qualquer motivo, o homem podia dar a carta de divórcio para a mulher. Mas aí vem Jesus e diz, não, só no caso de imoralidade sexual, né? E a gente vê isso, por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus, né? Em várias versões, para a gente aprender realmente o que é que está sendo dito ali, o que significa aquilo, né? E nós vemos isso a palavra porneia, Jesus usou a palavra porneia no grego, que significa imoralidade sexual, né? E uma das versões que mais se aproximou, né, então, do real sentido da palavra porneia, foi a versão, a NVI, né, a nova versão internacional, e a revista e atualizada da Bíblia, né? Então, a gente precisa pesquisar e procurar se informar o que isso quer dizer, o que isso significa. Quando Jesus disse imoralidade sexual, isso vai muito mais além do que apenas o adultério, porque o adultério é quando um homem casado se relaciona sexualmente com uma mulher que não é sua esposa, ou a mulher casada se relaciona sexualmente com um homem que não é o seu marido, né? Isso é o adultério, mas a imoralidade sexual vai muito além disso, né? A pornografia, a imoralidade sexual, a pedofilia, a imoralidade sexual, o sexo não consentido ou o sexo violento, é uma imoralidade sexual, além de ser uma violência contra a mulher, né? Ou contra a pessoa que está sendo ali violentada, né? E é uma imoralidade sexual. Então, é por isso que a gente precisa se aprofundar nas pesquisas dentro da palavra de Deus, né? Nós falamos das duas correntes que existiam naquela época. A corrente que era mais conservadora, que isso era só no caso do adultério, e a outra que era mais liberal, né? Ainda hoje, nós encontramos essas correntes dentro da igreja. Existem aqueles extremistas que acham que adultério não, de forma nenhuma. É pecado e pronto. Se alguém, adultério, aliás, o divórcio, posso voltar? Onde que eu parei? Então, ainda hoje, existem alguns extremistas dentro do meio evangélico, né? Existem aqueles que não, que o divórcio é pecado. Se divorciou, não tem mais jeito. Eu conheci uma pessoa, convivi com uma pessoa que, pelo fato de um de seus filhos ter se divorciado e se casado novamente, ele chegou ao absurdo de dizer que a primeira esposa do marido, para o filho dele ter salvação, a primeira esposa dele teria que morrer. Olha o cúmulo, né, do radicalismo, né? Mas também existe outros que são muito liberais, por qualquer motivo estão adotando o divórcio, né? Então nós temos que ver que o divórcio não é uma regra, foi uma exceção pela misericórdia e pela graça de Deus para com o ser humano, por causa da dureza do coração do ser humano, como disse Jesus. Então são dois motivos que a Bíblia dá para que as pessoas possam, os casais possam se divorciar, que é no caso da imoralidade sexual, como disse Jesus, e no caso de um dos cônjuges se converter e o cônjuge que não se converteu não querer mais conviver com ele, né? Que é o caso que o apóstolo Paulo nos ensina na carta de 1 Coríntios, capítulo 7. Né? Então, são apenas esses dois motivos
Que interessante. A Bíblia, ela nos traz o equilíbrio. A gente vê dois extremos. A gente vê o extremo de pessoas que, infelizmente, estão sendo, né, violentadas no casamento, e elas têm esse medo, né, até de perder a salvação devido a um divórcio, enfim. E também tem aquelas outras pessoas que também ficam se divorciando por qualquer coisa e casando novamente, divorcia em casa, e aí acaba banalizando o casamento, né? E aí hoje a palavra de Deus, ela vem nos ensinar você que está em casa, que existe um equilíbrio. Deus, ele deixou esse equilíbrio para nós. E nós estamos finalizando agora este primeiro bloco, e logo mais nós estaremos com o segundo bloco, que está simplesmente maravilhoso. Não saiam daí. Tem muito mais para você e para todos nós. Nesse momento nós vamos cantar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crer sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã
Voltamos com o segundo bloco e para você que chegou agora, nós estamos conversando aqui com a diaconisa Lita, com a diaconisa Lu, sobre a questão do divórcio. Já aprendemos muito, né? Tivemos uma aula fantástica aqui de como Deus ele vê o divórcio desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E agora nós iremos falar de forma prática, né, sobre a mulher divorciada na sociedade e na igreja. Como que é o drama, Lu, dessa mulher que se divorcia e tem que continuar, né, vivendo e frequentando os mesmos lugares, enfim. Existe isso? A gente sabe que antigamente isso era bem mais pesado, mas ainda existe isso dentro da sociedade, dentro das igrejas? Então, Liz, é interessante porque mesmo nós vivendo hoje num país pós-moderno, nós ainda encontramos muito isso, tanto na sociedade como dentro da igreja. Eu vi alguns relatos que algumas mulheres divorciadas comentavam que após o divórcio, elas não eram mais convidadas para festas onde o marido era amigo daquele marido. Ela foi meio que deixada de lado e aquele amigo passou a convidar só o ex-marido. Outra relatou que até dentro da igreja ela percebe que quando ela está conversando a sós com o marido de alguma irmã, a esposa vai pertinho porque ela se sente incomodada. Então, infelizmente, nós ainda encontramos isso na sociedade, né? Nós encontramos isso dentro da igreja. E o mais triste é que isso acontece só com as mulheres, não é, Lita? Porque geralmente o homem divorciado não é visto dessa forma. É a mulher que é colocada de escanteio, é a mulher que é rotulada, né? E não deveria ser dessa forma. É bem parecido com o apedrejamento, né? A lei era para os dois, só que só a mulher sofria com o apedrejamento. Sim, mas é interessante porque nós vemos no relato da Bíblia que o homem era casado também, né? E quando levam Jesus ali, e é muito fantástica essa passagem, porque todos esperavam o quê? Ah, Jesus, como diz a lei, né, de Moisés, não vamos apedrejá-la? E Jesus, na sua infinita sabedoria, num ato de amor sublime, que só o Mestre tem para conosco, ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eu fico imaginando aquela mulher com medo, né? Imagina a dor que era morrer sendo apedrejado. E ela olha e só vê Jesus e ela. E ele diz, mulher, vai e não peques mais. Eu te perdoo. Jesus deu perdão para ela. Acreditamos que ela foi embora, não mais olhando para baixo, porque ela recebeu o perdão de Deus. Ela recebeu o perdão de Jesus. Então nós vemos no Evangelho que Jesus perdoa. E Jesus não trata essa mulher com um rótulo de divorciada. Lu, e quando essa mulher ela casa novamente? Ela está em pecado? Ela continua em pecado? Qual que é a perspectiva bíblica sobre isso, sobre esse pecado? Liz, vamos ser sinceros, o divórcio é um pecado, biblicamente falando, né? Mas essa mulher, ela foi vítima, se divorciou, e eu acredito que a partir do momento que ela se casa novamente, ela já não vive em pecado, porque não existe pecado permanente nesse sentido. A Bíblia nos garante isso. Eu acredito, sabe o que, Lita? Que quando uma mulher passa por um divórcio desse e ela se casa novamente, Liz, é como que se Jesus estivesse dando uma página em branco, a oportunidade de um recomeço, a oportunidade de escrever uma nova história. Então, eu não tenho mais um rótulo. Eu me casei novamente, o Senhor me deu a oportunidade de me casar novamente, então é uma nova vida, é uma nova família. E eu achei interessante que eu, minhas frases, né? Que quando eu vejo uma frase que me chama atenção, Lita, eu não esqueço nunca. E a frase dizia assim, não me julgue pelo meu passado, pois não estou mais lá. E é exatamente assim que Jesus faz para conosco, porque Jesus nos perdoa. A Bíblia nos garante que nós recebemos o perdão. Então, temos um recomeço, temos a oportunidade, como eu disse, de escrever uma nova história. Então, essa mulher que se casou novamente, ela não vive mais em pecado. Porque existem pecados, é como nós comentávamos, o divórcio foi um pecado pontual. Mas ela teve um recomeço,
ela se casou novamente, tem o seu marido, constituiu uma nova família. Vamos acreditar que os dois estão aos pés de Cristo, estão pautados na Bíblia e vão fazer tudo segundo a vontade do Senhor para que esse sim tenha um final feliz, né? Como diz a palavra, um dos dois dormindo no Senhor ou com a volta de Cristo. Lita, falando um pouquinho mais também sobre esse drama que a mulher divorciada ela sofre na sociedade, na igreja, sobre esse pecado pontual que nós aprendemos que ele é pontual, a pessoa não fica pecando, né, para o resto da vida. E no caso da pessoa que foi vítima, como nós falamos aqui no começo, no primeiro bloco, sobre a questão da imoralidade sexual, que tem os motivos que a Bíblia nos apresenta referente ao divórcio. E no caso da vítima, como que essa vítima ela fica? A Bíblia ela diz que a mulher ela está em pecado se ela foi a vítima nesse relacionamento? Melissa, Jesus ele foi bem claro em Mateus 19, quando ele disse que a mulher que foi a vítima, ela não está em pecado, ela está livre para casar-se novamente e continuar a sua vida, né? Como a Lu disse, né? Que amor maravilhoso do Senhor Jesus, né? Ele olhou com tanto amor e carinho para essa mulher que vivia segregada pela sociedade, né? E agora ele vem e dá essa libertação, né, para a mulher. Não, se você foi a vítima, você está livre, vai, casa, vai, não peques mais, para outra que pecou também, né? Porque como nós já ouvimos a Lu dizendo, não é um pecado permanente, né? E Jesus, ele jamais vai lançar fora um pecador arrependido. Ele falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Né? Então ele conhece o coração do ser humano. Por que acontecia o divórcio? Por causa da dureza de coração do ser humano. Então ele conhece se aquele coração realmente está arrependido, se aquele coração realmente se rendeu, né? E não vai pecar mais. E ele perdoa de uma vez por todas, né? A palavra de Deus é maravilhosa, ele diz que ele perdoa os nossos pecados e dele não se lembra mais, né? Ele não fica mais jogando na cara. E às vezes são as próprias mulheres, né, que carregam esse estigma, né? Ela se sente assim, eu me divorciei, eu sou uma divorciada. Ela mesma carrega esse peso, não é alguém que coloca nela, né? Ela se sente assim inferiorizada, porque a sociedade pôs isso na cabeça dela. Ela foi criada pensando desse jeito, né? Mas aí vem o Senhor Jesus e dá essa libertação para a mulher, né? E nós vemos até alguém que comentou que logo que se divorciou vivia com esse peso, viveu esse drama, se sentia pecadora, mesmo ela sendo vítima, porque às vezes a mulher se sente culpada, né? O que será que eu fiz de errado, né? E muitas vezes não é assim que funciona. E é interessante que ela diz que de uma forma toda especial, ela chegou à conclusão que Deus odeia sim o divórcio, mas Ele ama a divorciada. Isso trouxe um acalento, né? Isso trouxe calma ao coração dela. E é assim que nós devemos viver. Quando nós olhamos para o perdão de Cristo, quando nós olhamos para o amor de Cristo, nós vemos que nós temos sim a oportunidade de um recomeço em nossas vidas. Assim como muitas vezes temos um recomeço na vida profissional, né? Nós também podemos e temos a chance de ter um recomeço na vida sentimental e no casamento também. É importante a gente perceber esse cuidado de Deus, né? Sim. Porque através desse cuidado de Deus, nós entendemos também o cuidado que nós devemos ter com essas pessoas. E assim, na opinião de vocês, qual é a postura, qual deve ser a postura da igreja ao receber essas pessoas, né? A gente fala aqui principalmente das mulheres, mas falando em um todo, qual deve ser a postura da igreja? Como nós recebemos uma pessoa divorciada, Lita? Como nós podemos abraçá-la, cuidar dessa pessoa? Da mesma forma que Jesus receberia. Essa deve ser a nossa atitude, né? Do jeito que Jesus recebe esse pecador arrependido, nós, como igreja de Cristo, devemos ter esse mesmo sentimento, esse mesmo amor, essa mesma compaixão,
né? A pessoa veio arrependida, mas ela ainda está ferida, está machucada, ela precisa de cuidados, né? E na parábola da ovelha, né? Que a primeira coisa que o pastor fez foi cuidar das feridas dessa ovelha, de tratar, de colocar nos ombros, de carregar, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Carregar essa pessoa nos braços, até que ela se sinta novamente restaurada, né? Fazer ela se sentir realmente perdoada por Deus, ela sentir que realmente foi perdoada, né? Nós vemos isso, Jesus fazendo isso no caso da mulher samaritana, né? É uma história linda, maravilhosa, né? Jesus, ele sabia da situação daquela mulher, né? Ele passou de propósito, ele foi por aquele caminho de propósito para poder ter aquele encontro com aquela mulher, né? Que ia para buscar água num horário terrível do sol quente, onde as pessoas estavam recolhidas em suas casas, se protegendo do calor intenso daquela região, e ela saía para buscar água, carregar um cântaro pesado cheio de água. Não sei que distância ela carregaria esse cântaro, né? Mas era um sacrifício, e ela fazia isso por quê? Porque ela se sentia culpada, ela sabia que ela vivia numa situação errada, que ela era uma pecadora, que ela poderia ser apedrejada a qualquer momento, né? E aí Jesus chega lá e tem aquele diálogo maravilhoso com aquela mulher, né? Pede água para ela, né? E ela fica assustada, nossa, como você sendo judeu vem pedir água para mim? Uma mulher samaritana, né? Só de conversar com além de ela, judeu, né? de Jesus ser judeu e ela ser samaritana, que não se comunicavam, né? Ele ainda vai falar com ela que é uma mulher. E uma mulher numa situação ainda, né, complicada, delicada, né? E aí Jesus diz para ela, né? Vai chamar teu marido. E ela olha para ele e fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Aquela mulher que queria se esconder, ela confessa para Jesus: eu não tenho marido. Naquele momento ela demonstrou o quê? Que ela estava arrependida, né, Lu? Foi a confissão dela dos seus pecados. Ela estava arrependida do erro dela. Aí Jesus diz para ela: realmente, você disse muito bem, né? Jesus quis dizer assim: olha, você me deu a resposta que eu esperava, né? Você não tem marido, você já teve 5. E esse com quem você vive agora não é teu marido, né? E a partir daí foi tendo aquela conversa maravilhosa, e aquela mulher foi se rendendo a Cristo. E quando ela volta para a cidade, ela não volta mais por um caminho escondido, querendo fugir das pessoas. Ela sai falando para todo mundo: venham ver quem eu encontrei, venham ver esse homem maravilhoso que mudou a minha vida, né? Jesus já tinha feito uma transformação na vida dela, né? Que amor maravilhoso, né? Transformou então, ela de adúltera a missionária. A missionária, não é? Ela fez teologia. Exatamente. Foi uma das conversas maiores da Bíblia, foi com ela. Que é um exemplo teve. melhor que esse de perdão e de acolhimento. Jesus, ele não olhou com preconceito para aquela mulher, mas ele olhou com amor e com cuidado, né? Ele viu naquela mulher um potencial que ninguém via, nem ela mesma via, né? E ela se tornou a primeira missionária, né? A primeira mulher a proclamar Jesus, né? A falar de Jesus, porque no final do capítulo 4 de João diz que muitas pessoas correram até Jesus por causa do testemunho daquela mulher e creram em Jesus. Sim, olha que lindo, que história maravilhosa, né? Então, quantas divorciadas arrependidas que a gente não pode ter no nosso meio, no nosso convívio, que são missionárias em potencial, que pregam a palavra de Deus. Eu mesma já convivi com muitas. Lu, a gente falou muito aqui da mulher divorciada, no geral, né? Ser recebida na igreja de uma forma carinhosa, amorosa, como Jesus fez com a mulher samaritana. Mas isso serve apenas para aquelas que foram vítimas, né, do divórcio, ou a responsável? Eu acredito que o amor do Senhor, ele ultrapassa barreiras. Independente da forma que aconteceu, nós devemos amá-la e respeitá-la da mesma forma.
Eu acho muito lindo ali, se eu não me engano, em Lucas 19, que fala de Zaqueu, e lá no final o Senhor fala que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, de repente, ela se perdeu em algum momento da vida, né? A mulher, no caso do Evangelho, que teve um encontro com Cristo, ela havia cometido o ato de adultério, nós vemos. E mesmo assim, o Senhor deu uma nova oportunidade. E pegando um gancho na mulher samaritana, Lita, sempre que eu leio essa passagem, eu fico me atentando. O Senhor fala que ela teve 5 maridos. Eu creio que aquela mulher, o sonho maior daquela mulher era ter um relacionamento saudável. O sonho maior daquela mulher, digo eu, era ter um casamento abençoado. Talvez por isso que ela via tentando há tanto tempo. E de repente aquele encontro que ela teve com Cristo, assim como o encontro que Zaqueu teve com Cristo, mudou toda a história. Você já imaginou se nós nos deparamos, seja na sociedade, seja na igreja, chega uma pessoa que está congregando conosco e ela está divorciada por conta que ela cometeu o adultério. E todos nós viramos as costas, nos sentimos melhores do que ela. Onde vai parar essa mulher? Mas a partir do momento, achei até interessante você falar assim, como nós devemos recebê-la. O segredo é recebê-la. Recebê-la de todo o coração. E assim como a Lita falou lindamente, curar as feridas. Porque toda mulher, até todo ser humano que passa por um trauma desse, ficam feridas. Existem feridas que elas chegam a cicatrizar, mas nunca deixam de sangrar. Então, aí a gente precisa de um amor, de um cuidado. E talvez, essa que cometeu o ato de adultério venha precisar de um carinho, de uma atenção ainda maior. Porque a outra foi vítima e essa, de repente, foi responsável. E quando é responsável, o fardo é maior, o peso é maior, a culpa é maior. Então, é nesse momento que o amor de Cristo traz a cura. E o amor da comunidade ajuda a ser curada. A gente percebe uma carência muito grande na mulher samaritana, Sim. né? Você falando dos 5 maridos, ela procurava um amor, alguma coisa Sim. que trouxesse saciedade para a vida dela. Sim. E ela encontrou isso em Jesus. É muito lindo isso. A mulher que passa por essa situação, de fato, nós precisamos levar esse bálsamo. Precisamos ser o transporte, né? Precisamos ser ali a via que leva esse bálsamo a essa mulher, a preencher este lugar, essa falta às vezes de amor, de carinho que ela tanto procura. E nós queremos neste momento, eu quero pedir que tanto você, Lu, como você, Elita, deixe um recado especial para essa mulher que está nos assistindo agora. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que estão sendo tocadas nesse momento pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer fazer um trabalho nessa ferida. Ele quer trabalhar aí, onde, como a Lu diz, talvez esteja há muitos anos, esteja sangrando. Mas Jesus é o bálsamo. Jesus é aquele que preenche todos os espaços. E nós queremos nesse momento deixar um recado especial para cada uma de vocês. Lita, por favor. Então, minha amiga, você que está em casa nos assistindo, você ouviu a palavra de Deus, né? Se você é casada, procure ter sempre Deus presente no seu casamento. Não fique buscando exemplos aqui, né, de casais, né, para fazer o teu casamento. Porque o que pode ser bom para o Cláudio e para mim, pode não ser bom para a Lu e para o Fernando, para a Liz e para o Felipe. Então, cada casal tem o seu jeito de ser. Então, a melhor base, o maior exemplo para nós é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Busque base bíblica para você ter um casamento feliz, né? Procure conhecer a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, né? Se você estiver passando já por alguma dificuldade, procure ajuda, não se cale, não se feche, né? Mas busque ajuda, mas busque no lugar certo.
Busque com o pastor da sua igreja, a esposa, eles são os melhores líderes, melhores conselheiros que você vai encontrar, porque eles também vão aconselhar vocês com base na palavra do Senhor, né? Se tiver que procurar psicólogo, busque ajuda num psicólogo cristão também, né? Porque nós vimos que o divórcio está sendo assim muito banalizado, né? E essa não é a vontade de Deus, né? E você que já está divorciada, não fique carregando culpas. Olhe para Jesus como a mulher samaritana, como aquela pecadora que foi pega em adultério, né, que ficou lá. Todo mundo foi embora. Aí ela poderia ter aproveitado e sair correndo também, né, para se esconder na casa dela. Mas não, ela ficou lá esperando uma palavra de Jesus. Ela sabia que Jesus ia mudar de alguma forma a vida dela. Você também, olhe para Jesus. Receba dele o perdão, o carinho, o cuidado que ele tem para você, né? E quando ele perdoa de uma vez por todas, né? Ele não fica relembrando o teu erro, o teu pecado, o teu passado. Ele esquece, né? Ele não se lembra mais, ele não joga na nossa cara os erros que nós cometemos. Nós, seres humanos, fazemos isso, mas o Senhor Jesus não. Ele te acolhe com amor e com perdão. Eu gostaria de deixar um recadinho para todas que nos assistem. Nosso Deus, ele é um ser relacional. E de repente você esteja em dúvida quanto ao seu casamento, mas eu quero que você tenha certeza que o Senhor também assim nos fez, seres que se relacionam. E quando esse relacionamento chega até o casamento, é um presente de Deus em nossas vidas. Não tenha dúvida. É como a Lita falou, as nossas experiências de repente possam te ajudar ou não, porque somos seres diferentes, mas algo que eu acho extraordinário de Deus, ele criou o mundo, ele fez tudo lindo e perfeito. Agora imagina que depois que tudo estava pronto, ele criou o homem. E o homem estava literalmente num paraíso. E Deus olha para aquele homem e vê que algo faltava na vida dele. E ele falou, não é bom que o homem viva só. E nesse momento o Senhor, ele cria alguém que acompanhasse aquele homem. Alguém que estivesse ao lado daquele homem. Então o casamento, você que esteja talvez enfrentando uma crise, em dúvidas em relação ao seu casamento, o casamento é algo extraordinário criado pelo Senhor nosso Deus lá no comecinho. E você que talvez esteja passando pelo divórcio, como a Lita falou, não tenha medo de um recomeço, busque em Deus força, sabedoria, busque na palavra de Deus o bálsamo para curar as suas feridas. Eu gostaria de deixar uma leitura para as nossas ouvintes. Efésios 5:22, do 22 ao 25. Nos diz assim, principalmente para as mulheres casadas e aquelas que vão ter um recomeço. A palavra do Senhor nos diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido e o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Talvez você esteja dizendo, então na hierarquia eu vou estar embaixo, meu marido vai estar em cima. A palavra diz que nós devemos estar sob a mesma missão, andarmos juntos, sob a mesma missão. Agora você veja bem, uma mulher que está sob a mesma missão do seu companheiro, do seu esposo, e um marido que ama essa mulher como Cristo amou a igreja, a probabilidade desse casamento não dar certo é praticamente nula. Então, busque em Deus, busque na palavra do Senhor, busque nos seus líderes religiosos, a ajuda que você precisa. Tenho certeza que nós três aqui, em algum momento da vida, não é, Liz? Não é, Lita? Nós procuramos ajuda. E nós fomos, assim como a mulher samaritana, nós bebemos daquela água. Sabe aquela água que Jesus falou assim, mulher, se tu soubesse quem pede de beber, tu pedirias a mim, porque eu tenho a água que se você beber nunca mais terá sede. Então essa água que o Senhor quer dar para nós neste dia, no nosso casamento, no nosso pós-divórcio, independente de qual seja a situação que nós estejamos. Cristo é o nosso norte. Cristo pode nos ajudar. E eu gostaria de deixar ali, se você me permite, Sim, claro. Um testemunho breve. Nós temos um casal de amigos nossos, e eu só vou falar porque a pessoa me autorizou. Eles passaram por uma crise muito grande, e eles deram entrada no divórcio,
eles assinaram o divórcio, só que entre a assinatura e a verbação do divórcio, o Espírito Santo entrou. Eles buscaram ajuda no lugar certo, que é em Cristo. Eles buscaram ajuda no lugar certo, que é a palavra de Deus. E para você que nos assiste, o casamento deles foi restaurado. O divórcio não chegou a ser averbado, porque o Senhor não colocou um ponto final. Mas nessa história o Senhor colocou uma vírgula e falou assim para esse casal: hoje vocês estão tendo um recomeço. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eles vivem bem, eles vivem em paz. Ainda que você esteja no 46 do segundo tempo, creia que o Senhor pode operar um grande milagre na sua vida. Que lindo, né? Ver esse cuidado e esse amor por cada uma de nós que Deus tem, que Jesus tem. Eu falei até no último programa sobre identidade, eu falei que Jesus, ele é o nosso herói. E de fato ele é o nosso herói. E para você que está em casa, nosso programa aqui, ele foi planejado dentro, claro, da Palavra de Deus. Nós também temos algumas literaturas que nos ajudaram a construir, né, esse conteúdo, essa linha de raciocínio. E eu quero deixar aqui para você essa edição do Clarim, que é a edição 71. Ele fala aqui sobre os relacionamentos abusivos e ele também fala sobre essa questão do divórcio, dos motivos. E nós usamos também como base aqui para o nosso programa. Então, se você quiser adquirir, é só você entrar lá no site da editorapromessa.com e adquira o seu. Tem lá, tá bom? E agora, neste momento, eu quero passar a oportunidade para a Lu, que vai deixar a indicação também de uma literatura. Depois a Lita também vai deixar a sua indicação e já finalizar com uma oração. Eu quero indicar o livro O Significado do Casamento, com Tim Keller. E é muito interessante porque eles contam experiências que eles tiveram nesses longos anos de casamento. E é um livro que os dois fizeram juntos. E eu tenho certeza que quando você estiver lendo, porque aconteceu isso comigo, em alguns momentos nós nos identificamos com ele, com ela. Então, um livro muito bom, O Significado do Casamento. E em uma das páginas ele relata que, como a Lita falou lá atrás, e eu me lembrei do livro, o casamento não é um conto de fadas. O casamento você não vive 100% no paraíso, mas a chance de dar certo é muito grande. Então leia, eu tenho certeza que você vai gostar, uma leitura doce, agradável, suave. Bom, dentre tantos livros que eu já li, né, sobre casamento, eu gostaria de deixar esse que foi o último, né, que eu li, que é do pastor Ricardo Agreste, né? Feito para durar, relacionamentos duradouros numa cultura do descartável, né? Falamos tanto da banalização do divórcio e ele vai falar de uma forma... Eu trouxe esse livro porque, assim, é uma leitura bem descontraída, bem gostosa, bem dinâmica, não é cansativo, né? E a gente sabe das dificuldades que muitas pessoas têm para ler hoje, né? Então, eu tenho certeza que você vai gostar. Base bíblica, tem muita base bíblica, então pode ler tranquilo, com segurança, que vai também te ajudar bastante. Esse livro eu recomendo. Então vamos orar? Pai querido, eu te louvo, Senhor, te agradeço por esse momento, Senhor, esses instantes que passamos aqui ouvindo e aprendendo na Tua Palavra, Pai. Como a Tua Palavra é maravilhosa. Obrigada, Senhor, por aprendermos um pouco mais sobre o Teu amor, sobre o Teu perdão, o Teu cuidado, a Tua graça, Senhor, sobre a nossa vida. Pai, abençoe, Senhor Jesus querido, cada casal, Senhor Deus, que está nos assistindo e que irá assistir a esse programa, Pai Santo. Que o Teu Espírito Santo possa tocar nesses corações, aqueles que estão, Senhor, passando por alguma dificuldade no relacionamento, que eles possam buscar em Ti, Senhor Deus, a solução, buscar ajuda em Ti, Pai, porque o Senhor tem orientação para a família foi instituída por Ti, Senhor, o matrimônio, o casamento foi feito pelo Senhor, a família é uma instituição poderosa e maravilhosa para a sociedade, Pai. Então que o Senhor possa restaurar esses relacionamentos, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa trazer
paz, amor, renovar o amor, Senhor Jesus, o compromisso, a aliança que um dia foi firmado diante de Ti por este casal, Pai, que possa ser renovado, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo e nós possamos ver, Senhor, cada vez mais casais felizes, famílias abençoadas, igreja forte e proclamadora, no nome e no poder do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Lu, Lita, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa Teologando com Elas. Foram momentos muito lindos, né? E também nós aprendemos a base da Bíblia, né, sobre essa questão, e também ouvimos testemunhos que com certeza nos edificaram, edificou a cada um que está em casa. Muito obrigada, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, os relacionamentos, e que vocês continuem sendo esses canais, né, de bênção na vida desses casais, as pessoas que precisam de ajuda, de acolhimento e de todo o amor que Jesus ele tem a nos dar. Lembrando que na próxima semana nós temos uma live especial do Ministério de Ensino lá pelo Instagram. É @ensinopaulista. Siga a gente lá. Também siga o nosso perfil do Ministério de Mulheres, que é @mmpaulista. Muito obrigada pela sua participação conosco, por ter ficado até agora online, pelos comentários, pelas curtidas. A sua presença é muito importante para nós. Muito obrigada mesmo. Compartilhe esse link, compartilhe esse programa com quem você saiba que talvez não assistiu e que precisa ouvir tudo aquilo que nós falamos aqui. Faça dele um canal de bênçãos na sua vida e na vida de outras pessoas também. Então, até o próximo programa.